Olá, boa noite. Tribunal Regional Eleitoral de Goiás condena o governador do estado, Ronaldo Caiado, por abuso de poder político nas eleições deste ano. STF proíbe o Conselho Regional de Medicina de São Paulo de pedir o prontuário médico das pacientes que fizeram aborto legal. Conselho Nacional de Justiça decide aposentar a desembargadora baiana que exigia rachadinha dos funcionários do gabinete. Norma do Estado do Maranhão que dava foro privilegiado a diretores da Assembleia Legislativa é suspensa pelo STF. E em nova edição, o Prêmio Inovare reconhece as práticas que contribuem para o aprimoramento da justiça. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 11 de dezembro, começa agora. A primeira zona eleitoral do Tribunal Regional de Goiás condenou o governador do estado, Ronaldo Caiado, por abuso de poder político nas eleições deste ano e determinou que ele se torne inelegível por 8 anos. A Justiça Eleitoral também pediu a cassação da chapa do prefeito eleito Sandro Mabel. A repórter Viviane Novaes traz os detalhes. De acordo com o processo, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, usou o Palácio das Esmeraldas, sede do governo, para fazer eventos de campanha nas eleições deste ano para o prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel. Foram jantares com lideranças políticas logo depois do primeiro turno das eleições, em que teriam sido usados materiais do governo, alimentos e bebidas, além de serviços de funcionários públicos. Na sentença, a juíza Maria Umbelina Zorzetti afirma: o bem imóvel utilizado pelo investigado Ronaldo Caiado para a realização dos eventos constitui bem público de uso especial nos termos do Código Civil Brasileiro. As imagens dos vídeos que instruem a inicial demonstram que o ambiente estava preparado para a oferta de alimentos e bebidas aos convidados e contava, inclusive, com decoração. Os jantares foram divulgados na imprensa e nas redes sociais. A juíza afirmou que Caiado fez discurso eleitoreiro, apesar de não ter pedido expressamente votos para o prefeito eleito, e determinou a inelegibilidade de Caiado por 8 anos, além da cassação de Sandro Mabel e da vice-prefeita eleita, Cláudia Lira. Ronaldo Caiado e Sandro Mabel podem recorrer no próprio TRE por uma decisão colegiada e depois no Tribunal Superior Eleitoral. Uma eventual perda de mandato só ocorreria depois de uma sentença definitiva. Por isso, o prefeito eleito de Goiânia poderá tomar posse. E o Supremo proibiu o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo de pedir o prontuário médico de pacientes que fizeram o aborto legal. A determinação do ministro Alexandre de Moraes se estende a todos os hospitais paulistas, tanto públicos quanto privados. Evne Araújo com as informações. No despacho, o ministro Alexandre de Moraes afirma que a medida foi necessária diante de relatos de que o Conselho estaria pedindo prontuários médicos de pacientes que realizaram aborto legal no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, vinculado à Universidade Estadual Paulista. No início do mês, o ministro já havia solicitado informações ao presidente do CREMESP e proibido o Estado e o município de São Paulo de fornecer dados pessoais de pacientes que realizaram o procedimento. Segundo ele, não há justificativa para a requisição dessas informações. O Conselho Regional de Medicina, o hospital e o município foram intimados para tomar conhecimento da proibição. A decisão de Alexandre de Moraes foi tomada em ação do PSOL contra uma resolução do CREMESP que proibiu o uso da técnica de assistolia fetal para interromper gestações acima de 22 semanas em casos de estupro. E o Ministério Público Federal acusa o CREMESP por abuso de autoridade contra médicos do Hospital Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital paulista. Segundo a ação movida pelo MPF, o Conselho abriu procedimentos disciplinares indevidos contra os profissionais que fizeram o procedimento em meninas e mulheres com mais de 21 semanas de gestação. As pacientes ficaram grávidas depois de serem vítimas de estupro e, nesse caso, o aborto é permitido pela lei brasileira em qualquer tempo da gestação. O Ministério Público pede que o CREMESP seja condenado a pagar R$500 mil em indenização por danos morais. Hoje pela manhã, no Supremo Tribunal Federal, foi realizada a cerimônia de premiação da 21ª edição do Prêmio Inovare, que identifica e difunde as práticas que contribuem para o aprimoramento da justiça. A repórter Carolina Chaves acompanhou.
Os prêmios foram entregues pelo presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, ministros do STF e autoridades. Desde 2004, quando foi realizada a primeira edição, o Prêmio Inovare já destacou 284 iniciativas, promovendo e estimulando as boas práticas da justiça brasileira. Este ano, as 7 categorias tiveram tema livre. O destaque foi para quem melhor representou o tema Meio Ambiente e Sustentabilidade, e o vencedor foi o programa Combate à Grilagem de Carbono, da Defensoria Pública do Pará. Ano passado nós conseguimos fazer análise de mais de 50 registros imobiliários e hoje nós chegamos aí a um número de mais de 600 matrículas imobiliárias, porque o projeto, ele, embora analise as matrículas especificamente, mas ele faz uma análise muito mais ampla da grilagem, do combate à grilagem. Na categoria Tribunal, o ganhador foi o programa Amigo Down, que contrata pessoas com deficiência na Justiça Mineira. A iniciativa, que começou na capital, Belo Horizonte, e se expandiu para o estado. Além de nós proporcionarmos uma atividade produtiva a essas pessoas, demonstrar à sociedade e aos outros empregadores que eles podem trabalhar e podem ser pessoas que trabalham normalmente como qualquer outro. A iniciativa da Polícia Civil de São Paulo foi a vencedora na categoria Justiça e Cidadania, com a prática que melhorou o sistema de reconhecimento fotográfico para diminuir o número de erros no reconhecimento e de condenações de pessoas inocentes. Ensinamos os nossos policiais, tanto da formação inicial como da formação continuada, que já estão na atividade fim, como que eles podem, ao entrevistar pessoas que se envolvem com crimes, desde crianças, adolescentes, vítimas, testemunhas e suspeitos, como eles podem, respeitando os direitos humanos, ter informações mais confiáveis, que ajudem o sistema de justiça criminal a ter um processo mais justo. Cada ano nós temos uma surpresa enorme, porque as práticas, as iniciativas são muito criativas, são inovadoras, são inéditas, e faz com que as pessoas possam ser valorizadas e as iniciativas delas possam ser replicadas em outras localidades. Essa é a nossa intenção. No total, são 7 categorias premiadas. Além dos tribunais e Justiça e Cidadania, tem ainda CNJ, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia. Essas e todas as boas práticas premiadas ou que se inscreveram no Inovare nos últimos 20 anos podem ser acessadas no site do prêmio, que tem um banco de dados com mais de 10 mil iniciativas. É só acessar www.premiinovare.com.br. E o Conselho Nacional de Justiça aposentou a desembargadora baiana que exigia a rachadinha dos funcionários do gabinete dela. Quem tem as informações é Regina Souza. A desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia foi aposentada compulsoriamente com vencimentos proporcionais por tempo de serviço. O processo administrativo disciplinar confirmou que desde 2016 a desembargadora cobrava até 75% da remuneração dos servidores que eram nomeados pela própria magistrada. As investigações apontam que muitos funcionários também não tinham qualificação para exercer o cargo. Havia também a atuação de terceiros no gabinete, como o filho da desembargadora, que coagia os servidores à prática de ações ilícitas. Foram fundamentais para esclarecimento do caso a colaboração premiada do filho da desembargadora, provas testemunhais, extratos bancários e registros de câmeras de segurança. Justiça Militar condena general por corrupção. Alexandre Nardoni vai passar o Natal e o Ano Novo com a família. E o diretor da torcida organizada do Palmeiras, que participou do ataque ao ônibus do Cruzeiro, se entrega à polícia. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Leandro Gomes dos Santos, diretor da Mancha Verde, envolvido na emboscada contra torcedores do Cruzeiro, se entregou à polícia. Ele tinha mandado de prisão provisória desde novembro e foi enquadrado nos crimes de homicídio qualificado, lesão corporal, delito hediondo, incêndio e associação criminosa, além de promover tumulto, praticar ou incitar a violência.
O Superior Tribunal Militar condenou o general de brigada Márcio Andrade de Oliveira, médico cardiologista, a 2 anos, 4 meses e 24 dias de prisão por corrupção. Em 2008, quando ocupava o posto de tenente-coronel e chefiava a clínica de hemodinâmica do Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro, ele teria recebido propina de pelo menos R$290 mil para direcionar licitações a uma empresa de materiais hospitalares. Os contratos somam cerca de 5 milhões de reais em valores atualizados. Ele também deve responder a outra ação por perda de posto, pois a condenação ultrapassa 2 anos de prisão. A Justiça de São Paulo autorizou Alexandre Nardoni a passar o Natal e o Réveillon com a família em Guarujá, no litoral paulista. A decisão é da juíza Gabriela Marques da Silva Bertoli, que atendeu ao pedido da defesa para que Nardoni pudesse acompanhar a viagem dos filhos na casa de praia da família. Ele não pode frequentar bares, casas de jogos e lugares incompatíveis com o benefício. Alexandre Nardoni foi condenado a 30 anos de prisão pela morte da filha Isabela em 2008. Um médico recém-formado que concluiu o curso pelo sistema de cotas sem ter direito ao benefício terá que indenizar a Universidade Federal de Alagoas. As informações com Márcio Fontinelli. A partir de uma ação proposta pelo MPF, a Justiça condenou um médico recém-formado a pagar mais de R$550 mil de indenização à Universidade Federal de Alagoas por ter conseguido de forma fraudulenta uma vaga na instituição pelo sistema de cotas. O caso aconteceu em 2017, quando o homem se autodeclarou pardo, o que era suficiente na época, mesmo sem ter nenhuma característica física condizente com a declaração. A matrícula do estudante só não foi cancelada porque a denúncia chegou ao MPF depois que não era mais possível convocar nenhum estudante realmente negro. Com isso, os procuradores responsáveis pelo caso decidiram entrar com pedido de indenização por danos morais, materiais, além do pagamento de multa, com base no valor da mensalidade do curso de medicina. Mudar o foco do sistema prisional para que haja a plena recuperação dos detentos quando ganharem novamente a liberdade. Essa é a Justiça Restaurativa, um projeto do CNJ que vem sendo implantado em presídios de todo o país. Em círculo, de igual para igual, onde os crimes que elas cometeram não são citados. É nesta sala, dentro do presídio Santa Luzia, que elas ganham o objeto da palavra e podem se expressar e falar como estão se sentindo, dia após dia, do cumprimento da pena. A gente traz a representação da comunicação não violenta, que é o lobo e a girafa, o lobo representando o lado mal e a girafa por ser um animal que tem o maior coração do mundo, para que elas enxerguem além daquilo que está sendo colocado. A dinâmica da palavra é uma dentre tantas atividades que as reeducandas estão realizando. As tarefas funcionam como uma terapia em grupo, focando na melhora do comportamento, do controle das emoções e da comunicação não violenta, como explica a facilitadora Ilana Jobim. A gente entende que a autorresponsabilização, que é a proposta da restaurativa, ela começa sempre com o primeiro acolhimento, elas se sentirem acolhidas, criar um vínculo com a gente, sentir que esse ambiente é um ambiente seguro, para que elas possam trabalhar as questões internas dela e aí aos poucos irem entendendo o que é que levou muitas a praticar o crime, né, o dano, e elas mesmas encontrando possíveis soluções alternativas à prisão. O Justiça Restaurativa é um programa do Conselho Nacional de Justiça e está sendo aplicado aqui no sistema prisional para os reeducandos. O primeiro grupo a receber foi o público LGBT. Em março deste ano, as reeducandas passaram a ser o foco também do projeto. Atualmente, 12 participam da terapia e podem ter a pena reduzida. A ideia é que a cada 6 meses o grupo se renove, alcançando o máximo de mulheres possível. Essas práticas restaurativas foram acolhidas pelo juiz Alexandre Machado. 40% das pessoas que saem do sistema prisional retornam ao sistema prisional. Então é importante a gente tratar esses números e a pena ela realmente tem demonstrado que não é por si suficiente, ela é necessária, evidentemente. A gente não está substituindo a pena por um outro critério,
né? Mas há necessidade de ter uma complementação e a complementação é por meio da educação. A mudança de comportamento é visível. Após meses fazendo o trabalho, elas já sentem as diferenças positivas. Eu mudei muito, eu aprendi mais de empatia com as pessoas, aprendi a respeitar a dor do próximo, que aqui é onde a gente vive não é muito fácil, né? A gente convive com várias pessoas que cada um tem sua personalidade diferente uma da outra, né? Então não é fácil, mas eu aprendi. Eu aprendi muitas coisas, até para o módulo mesmo, eu retribuo quando eu chego, e tem a pequena palavrinha, pego o controle, é a palavra da voz. Cada uma por vez, falar ali, uma conversa para uma não agredir a outra. Uma não, por causa de uma pequena coisa, uma discussão. Não tá sempre vamos mudar. A gente que muda, não é ninguém que muda a gente, né? A Maiara tem a expectativa de sair antes do Natal e passar a data festiva junto aos 4 filhos. Mas uma certeza ela tem. Vai sair daqui muito diferente de quando entrou, há 6 anos. Eu sou outra pessoa, não sou mais aquela Maiara que muitos me conheciam lá fora. Eu sou totalmente diferente. E foi lançado hoje um edital de licitação internacional para concluir a construção do edifício sede do Tribunal Regional Federal da Primeira Região aqui em Brasília. O projeto do arquiteto Oscar Niemeyer vai ajudar no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional do maior TRF do país. Confira com Ana Paula Souza. As assinaturas do presidente do TRF1, desembargador federal João Batista Moreira, e do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, marcaram a autorização para mais um importante passo na finalização da obra da nova sede do TRF da Primeira Região. A expectativa é de que o resultado seja bastante positivo, que a Novacap tem expertise, é a empresa construtora de Brasília. Não existe nada melhor, né? Não há mais opção por uma entidade melhor do que a Novacap. A publicação do edital de licitação internacional é resultado de uma união de esforços para a contratação integrada de empresa ou consórcio que execute o remanescente da obra. Eu não tenho dúvida que a assinatura hoje desse edital e a publicação dele, ela vem fazer um resgate histórico daquilo que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região representa para a prestação jurisdicional de todo o país. A obra vai terminar o ano com quase 40% do projeto concluído. Desde o final de 2023, vêm sendo finalizadas fases que já estavam licitadas, como a concretagem do teto do primeiro pavimento do Bloco C, que abrigará 8 salas de sessões de julgamentos da Corte. É um projeto do Niemeyer dos melhores, dos maiores e melhores. Então, dada a importância e para maior competitividade, maior transparência no processo todo, optou-se por fazer uma licitação internacional. A obra apresenta uma arquitetura arrojada, de autoria do arquiteto Oscar Niemeyer. Um dos maiores desafios estruturais é a passarela que conecta os blocos A e C, com 54 metros de extensão. A curvatura e a inclinação variáveis da passarela será sustentada por um único pilar, exigindo inovação e precisão na engenharia. Atualmente, cerca de 80 trabalhadores atuam no canteiro de obras. A estrutura do Bloco C está em fase de complementação com trabalhos de concretagem e impermeabilização. O juiz federal em auxílio à presidência do TRF1, Cleberson Rocha, foi designado para acompanhar o andamento da obra. O tribunal precisa muito dessa obra para prestar um serviço melhor. O tribunal hoje está espalhado, todo o seu pessoal, por vários prédios, o que dificulta muito não só a comunicação, como o trabalho em si, o andamento dos processos. O TRF da Primeira Região tem jurisdição no Distrito Federal e nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins, ou seja, 74% do território nacional. São quase 1.700 municípios atendidos e mais de 58 milhões de brasileiros que dependem dos serviços da Justiça Federal nos primeiros e segundo graus para assegurar seus direitos. Atualmente, estão em tramitação no TRF da Primeira Região mais de 448 mil processos. O Tribunal Superior do Trabalho concedeu a uma pedagoga da Fundação Casa, em São Paulo, o direito de ser transferida para uma outra cidade. Ela era vítima de violência doméstica e o agressor trabalhava no mesmo local.
Rocine Gomes tem as informações. A mulher trabalhava como agente de educação na Fundação Casa de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Segundo ela, a Justiça já havia concedido uma medida protetiva que impedia o ex-companheiro de ficar a menos de 100 metros de distância dela. Apesar disso, a profissional relatou que o homem, que também é do quadro da entidade, continuava frequentando o local por ser amigo do diretor. Além disso, ele ameaçava a mulher de morte. A pedagoga pediu para ser transferida para Araraquara, município a 90 quilômetros de distância. Ela argumentou que a situação gerou insegurança e abalo emocional. Mas a Fundação Casa considerou que a lotação depende da existência de vagas e que a transferência é feita por necessidade administrativa. Por isso, o interesse público deveria prevalecer sobre o privado. Mas essa justificativa não foi aceita pelo juízo de primeiro grau, que se baseou na Lei Maria da Penha para determinar a remoção da trabalhadora. A legislação prevê que, em caso de violência doméstica ou familiar, a servidora pública tem direito prioritário à mudança de local de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, manteve a sentença. O TRT entendeu que, no caso de conflito aparente entre o interesse da administração e a integridade física da mulher, prevalece o direito à vida. A Fundação Casa levou o caso ao Tribunal Superior do Trabalho. No julgamento na terceira turma, o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, que integrava o colegiado, considerou o apelo inadequado. Segundo ele, o recurso de revista no TST serve para avaliar eventuais nulidades de decisões diante da jurisprudência da Corte, e não como terceiro grau de jurisdição. O relator também reforçou que a transferência da trabalhadora tem respaldo no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça, que trata de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras situações. A decisão foi unânime. A empregadora ainda pode recorrer. O Supremo retomou hoje o julgamento de 2 recursos que discutem se as plataformas digitais podem ser processadas por danos causados aos usuários, mesmo sem ordem judicial para retirada do conteúdo. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, pediu vista e o julgamento será retomado na próxima quarta-feira. A Marta Ferreira tem os detalhes. A discussão é sobre a responsabilidade das plataformas pelos conteúdos postados pelos usuários e a remoção deles. O artigo 19 do Marco Civil da Internet de 2014 prevê que as plataformas só podem ser responsabilizadas caso não removam a postagem ilegal depois de ordem judicial. O plenário decide se esse dispositivo é constitucional ou não e em quais situações as empresas podem sofrer sanções por conteúdos ilegais publicados. 2 recursos discutem essas responsabilidades aqui no Supremo. O julgamento começou no dia 27 de novembro. O ministro Dias Toffoli, relator de um dos processos, foi o primeiro a votar. Ele julgou o dispositivo inconstitucional. Assim, as redes se tornam obrigadas a retirar o conteúdo ilegal de forma imediata, sem esperar por ordem judicial. Toffoli também propôs estabelecer como regra geral a interpretação ampliada do artigo 21 do Marco Civil da Internet, que estabelece a responsabilidade civil das plataformas em casos de nudez e conteúdo sexual. O julgamento continuou com o voto do ministro Luiz Fux, relator do outro recurso. Ele lembrou que as redes sociais foram criadas com o intuito de informar, mas que houve um desvirtuamento que prioriza o lucro. Isso circula, isso viraliza. E quanto mais clique na viralização da degradação, aparecem mais anúncios. Rende mais dinheiro. Agora eu pergunto, a imprensa tradicional pode fazer isso? Ela não pode fazer isso. Ela liga para a pessoa, pergunta se procede, depois publica a reportagem. Mas ela não sai assim, com essa viralização em minutos, sem nenhuma preocupação, nenhum monitoramento, nenhuma avaliação de atendimento da reclamação do interessado. Uma Constituição Federal que tem como um dos pilares da República o respeito ao ser humano.
Fux também destacou o papel do Supremo nessa questão. Ora, se a proteção fornecida pelo Estado é insuficiente, cabe ao Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, declarar a omissão e ordenar a medida adequada para que os direitos fundamentais potencialmente vulnerados sejam efetivamente protegidos. O ministro também chamou a atenção de que o artigo em discussão permite que as plataformas façam suas próprias regras. As redes sociais e as aplicações de internet em geral, que facultam os usuários a criação de conteúdos em larga escala, terra sem fronteira, pode botar o que quiser, ao mesmo tempo que carregam os benefícios inegáveis da geração de inúmeros novos modelos de negócio. Porque tem de entender o seguinte, o start é o conteúdo, depois vem o ótimo. O ministro Luiz Fux votou a favor da responsabilização civil das redes sociais pelos conteúdos ilegais postados por usuários. Depois, o julgamento foi suspenso por um pedido de vista feito pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e será retomado na quarta-feira. E o plenário do STF deve voltar a julgar a ação que questiona a validade de uma lei do Estado de São Paulo que destina parte do orçamento da Defensoria Pública ao pagamento de advogados privados. Evna Araújo. O julgamento vai ser retomado com o voto do ministro Gilmar Mendes, que pediu mais tempo para analisar o processo. A legislação paulista de 2017 vinculou parte do orçamento da Defensoria Pública Estadual, correspondente a 40% do Fundo de Assistência Judiciária, ao pagamento de convênios contratados pelo órgão para prestação de assistência jurídica suplementar por advogados privados. Para a Associação Nacional de Defensores Públicos, autora da ação, a norma é inconstitucional porque foi proposta pelo Executivo quando a competência seria apenas da própria Defensoria. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou pela inconstitucionalidade da lei. No entendimento dele, caberia ao Defensor Público-Geral do Estado a iniciativa de propor a legislação e não ao governador. Para o ministro, a medida interferiu na gestão da instituição. Entendo que a destinação por lei de percentual do Fundo de Assistência Judiciária para a prestação de assistência judiciária suplementar equivale na prática à mutilação da autonomia funcional da Defensoria Pública. O voto do relator foi seguido pela ministra aposentada Rosa Weber, pela ministra Carmen Lúcia e pelos ministros Nunes Marques, Dias Toffoli e pelo atual presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. Que eles tentaram resolver o problema do pagamento dos convênios, criando uma vinculação que a Constituição veda. Portanto, eu acho que a solução que a gente devia propor é dizer que nesta fórmula está errada porque a Constituição não permite e que se deve criar uma rubrica específica para pagamentos de convênio, e aí se evita o calote. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. Ele entendeu que não há invasão de autonomia financeira, porque o dinheiro não é retirado das fontes primárias, mas sim do Fundo de Assistência Judiciária. Não há essa vinculação orçamentária. A Defensoria Pública é obrigada todo ano a gastar 40% do fundo com os convênios. Não, ela tem que gastar 40% se os débitos forem 40 ou mais. O entendimento foi seguido pelo ministro aposentado Ricardo Lewandowski. Na nova composição do STF não votam os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin. E a Corte também deve analisar uma ação do governo do Espírito Santo que questiona a legalidade de gratificações recebidas por membros do Ministério Público Estadual. O processo que tramitava no plenário virtual segue agora para o físico, após um pedido de vista do ministro Nunes Marques. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. O relator é o ministro Edson Fachin. Para ele, é inconstitucional a lei do Espírito Santo, que garante gratificações aos membros do Ministério Público Estadual, que exercem determinadas funções de confiança. No voto, ele sustenta que o texto da Constituição não deixa dúvidas de que a remuneração dos membros do MP deve obedecer o regime instituído a partir da emenda 19 de 1998,
que estabeleceu as regras de remuneração dos agentes públicos. O entendimento dele foi acompanhado pelo decano Gilmar Mendes e pela ministra aposentada Rosa Weber. Os demais ministros, por sua vez, consideraram a ação parcialmente procedente. Para o governo capixaba, essas gratificações desrespeitam a modalidade de remuneração fixada no regime de subsídios, como prevê a Constituição. Segundo a regra, a remuneração de determinados agentes públicos deve ser feita de modo unitário, em razão do serviço prestado, sem acréscimos como abonos adicionais, entre outros. O governo estadual também alega ofensa a princípios constitucionais, como o da igualdade e da moralidade administrativa, e pede que a lei seja invalidada. A seguir, TSE mantém a cassação de deputado do Amapá por compra de votos. E o Supremo suspende norma do estado do Maranhão que dava foro privilegiado a diretores da Assembleia Legislativa. Detalhes no próximo bloco. Até já. O Supremo Tribunal Federal suspendeu uma norma do estado do Maranhão que dava foro privilegiado a diretores da Assembleia Legislativa. A decisão foi tomada em uma ação apresentada pelo Partido Solidariedade. A legenda argumenta que apenas a União pode legislar sobre esse tipo de matéria. No caso, o ministro Dias Toffoli observou que a Constituição Federal não prevê foro por prerrogativa de função a ocupantes de cargos em comissão na estrutura do Legislativo. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a decisão do TRE do Amapá, que cassou o diploma do suplente de deputado estadual Melqui da Costa Lima. Por unanimidade, a Corte entendeu que houve compra de votos nas eleições de 2022. A repórter Manuela Borges tem as informações. O relator, ministro André Mendonça, afirmou no voto que os elementos probatórios produzidos na origem da denúncia evidenciam o ilícito. A existência, de fato, como foi apontado pelo nobre representante da Procuradoria-Geral Eleitoral, de uma estrutura organizada para o oferecimento de transporte irregular de eleitores no dia das eleições, em troca de voto, caracteriza captação ilícita de sufrágio. Para os ministros do TSE, ainda ficou comprovado o abuso do poder econômico a partir do transporte irregular de eleitores no dia das eleições em troca de votos. De acordo com a Corte Eleitoral, a conduta se enquadra na lei da inegibilidade. Por unanimidade, o plenário do TSE cassou o diploma de suplente de deputado estadual do Amapá, Melqui da Costa Lima, e o tornou inelegível. Na decisão, os ministros determinaram que os votos recebidos pelo político sejam anulados e o cálculo dos coeficientes eleitoral e partidário refeitos. E o Tribunal Superior Eleitoral promoveu o evento Direitos Humanas, Voz da Mulher pela Democracia. Quem acompanhou foi o repórter Fábio Ruas. Um dia inteiro dedicado à valorização e à luta pela inclusão da mulher na política e na democracia brasileira. O evento Direitos Humanas, Voz da Mulher pela Democracia, reuniu mulheres de diversas áreas do conhecimento em comemoração ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado em 10 de dezembro. Além das mesas de debates, Conversa de Mulher, com os temas Força da Mulher, Fé na Mulher e Perfume de Mulher, o evento ainda contou com as exposições O Voto no Brasil, A Democracia Bordada e Palavra de Mulher, A Vida que se Conta. Um dos destaques foi a declamação teatral de Antígona, pela atriz Andréa Beltrão. As Antígonas do passado e do presente são muitas, muitas. E hoje, exatamente agora, outras Antígonas estão nascendo para lutar pelo futuro. Mesmo que Deus seja um homem, o desassossego de sua alma é mulher. Na abertura do evento, a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, falou da importância de uma ação permanente pela igualdade entre homens e mulheres. Um grupo de mulheres querendo pensar o que é bom para todas as pessoas e o que fazer para nós termos a igualação, uma ação permanente pela igualdade.
Um dos momentos mais disputados foi a visita guiada à exposição O Voto no Brasil, com a professora e historiadora Heloísa Starling e a equipe do projeto República, do Núcleo de Pesquisa, Documentação e Memória da Universidade Federal de Minas Gerais. O passado, ele nos fornece conhecer a nossa história, que nos faz construir o nosso próprio repertório e falar, puxa, vale muito a pena viver nesse país e lutar pela democracia. Para a gente, um evento como esse, em que a gente pode falar de democracia e enfatizar as mulheres na democracia, é muito importante. Ao final do evento, a ministra Carmen Lúcia ainda promoveu um debate com as adolescentes Maria Isabel, que é remanescente quilombola, a indígena Thaís, mais conhecida como Aymara Pitaguari, e a Nicolinha, de 11 anos, estudante de astronomia desde pequena. A gente, enquanto mulher, a gente, enquanto jovem, enquanto menina nesse país, a gente está aqui, infelizmente, a gente precisa passar por muitos rios, caminhar por muitos caminhos. Nós vamos unir forças, estudar muito e trabalhar juntos para que o mundo seja muito melhor. As ideias e propostas debatidas durante o evento para promover a inclusão da mulher na política e na democracia vão servir de base para o planejamento das ações do Observatório de Direitos Fundamentais Políticos da Mulher do TSE, que devem ser divulgadas no próximo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A União pode ajuizar ação para regulamentar visitas do pai que mora no exterior ao filho que está no Brasil. Essa decisão é da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. E a repórter Marina Campos tem os detalhes. Há 2 anos é assim, pela tela do celular, que Diego acompanha o desenvolvimento da filha. Ela foi morar com a mãe na Escócia. O pai autorizou a mudança, mas fez questão de um detalhe no acordo com a mãe: o regime de visitas. A filha vem ao Brasil uma vez ao ano. Aqui, o registro da última visita, sempre cheia de diversão. Tem todo um planejamento. No ano passado, por exemplo, ela veio, passou comigo aqui um mês e a gente faz de tudo. Vai no Pesque Pague, brinca e sai. Eu tenho que me planejar, porque são 4 semanas. Um mês são 4 semanas. E aí, o que eu vou fazer nessa semana? O que eu vou fazer na outra? Tanto é que eu já estou planejando a visita dela no final desse ano. A distância de milhares de quilômetros não impede pais e filhos que moram em países diferentes de estabelecer as regras de convivência, explica esta advogada especialista em direito de família internacional. É direito tanto do pai quanto do filho terem essa convivência diária através de ligações de vídeo e também ampliar a convivência no período de férias escolares, de estar juntos no país, seja do genitor ou da genitora. Em um caso que chegou ao STJ, o genitor que mora na Argentina concordou com a permanência dos filhos que vieram para o Brasil com a mãe, mas não conseguiu acordo com a ex-companheira sobre as visitas. Para resolver a situação, um pedido de cooperação internacional da Autoridade Central da Argentina foi encaminhado ao Brasil para que fosse regulamentado o direito de visitas do pai. Em razão disso, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que é a autoridade central brasileira, recebeu o pedido e encaminhou o caso à Advocacia Geral da União para que fosse ajuizada a ação de regulamentação das visitas. No entanto, na primeira instância e no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o pedido foi extinto, sem resolução de mérito, porque não haveria interesse da União no caso, pois não existia um pedido de retorno da criança ao país de residência habitual. No STJ, o relator ministro Antônio Carlos Ferreira ressaltou que os artigos da Convenção que abordam o direito de visitas parental não condicionam sua aplicação à existência concomitante de uma situação ilícita de mudança de domicílio ou de retenção da criança. Por isso, a 4ª turma fixou o entendimento de que a Convenção de Haia permite ao Estado regular as visitas do pai residente em outro país ao filho que se encontra em seu território, e a União tem legitimidade ativa para ajuizar a respectiva ação, a qual será julgada pela Justiça Federal. O Museu do Supremo Tribunal Federal deve ser transformado em um centro cultural de referência. O que vai possibilitar isso é um acordo entre a Unesco e o STF, assinado nesta tarde.
Mais informações com o Pablo Lemos. A assinatura do acordo teve a participação da diretora e representante da Unesco no Brasil, Marlova Noleto, e do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. O objetivo de transformar o Museu da Suprema Corte em um centro cultural de referência é proteger e difundir a história do constitucionalismo brasileiro, da conquista de direitos fundamentais e humanos e do STF. O projeto busca aproximar o tribunal da sociedade e ampliar a compreensão sobre a importância da Constituição e da Suprema Corte para a proteção de direitos e do regime democrático. Esse momento simboliza não apenas a consolidação de uma parceria institucional de grande relevância para nós, mas também um compromisso compartilhado de preservação da história, o fortalecimento da cidadania e a promoção da cultura democrática. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, mesmo na separação obrigatória de bens, o prêmio de loteria da viúva pode sim ser incluído na herança do falecido. Quem traz os detalhes é a repórter Liamara Mendes. Seja para testar a sorte ou em busca da realização de um sonho, muita gente recorre a uma fezinha. A quarta turma do STJ decidiu que um prêmio de loteria de R$ 28.700.000, ganho por uma viúva quando o marido ainda estava vivo, deve ser reconhecido como patrimônio comum do casal e incluído na partilha da herança. O casal esteve em união estável com comunhão parcial por 20 anos. Em 2002, devido à idade avançada, formalizou o matrimônio no regime de separação obrigatória de bens. Após a morte do pai, os filhos ajuizaram a ação contra a viúva para receber parte do valor do prêmio. No entanto, o pedido foi negado em primeiro e segundo graus. O caso veio parar no STJ e o colegiado da quarta turma deu provimento ao recurso dos herdeiros. A conclusão foi que não é necessário investigar a participação de cada cônjuge para obtenção de bem adquirido por fato eventual. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, ressaltou que a previsão legal que impõe a separação de bens ao idoso tem por objetivo a preservação de patrimônio em vista de casamentos realizados por exclusivo interesse financeiro. O ministro observou que o casamento aconteceu após longo relacionamento em união estável. Para ele, deve ser aplicado o artigo 1660 do Código Civil de 2002, pois não é razoável que a formalização do vínculo matrimonial torne mais rigoroso o sistema existente entre os cônjuges, que não manifestaram interesse em disciplinar regime diverso da comunhão parcial de bens. E uma última notícia. A Polícia Federal encaminhou agora há pouco ao Supremo Tribunal Federal o relatório complementar ao inquérito que apurou a existência de uma organização criminosa que atuou de forma coordenada em 2022 na tentativa de golpe de Estado. Mais 3 pessoas foram indiciadas. Aparecido Andrade Portela, suplente da senadora Tereza Cristina do PL de Mato Grosso do Sul, que foi ministra da Agricultura no governo Jair Bolsonaro, Reginaldo Vieira de Abreu e Rodrigo Bezerra de Azevedo. Todos pelos crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.